Vamos mergulhar no mundo fantástico da biologia. Muito bem, moral. Hoje nós vamos fazer o comentário de questões de vestibulares sobre o reino fungi. Você logo percebe aí no slide a imagem de corpos de frutificação de fungos base de homicetos, tá bom? Então aqui, ó, corpos de frutificação para a produção de esporos de fungos base de homicetos. Olha aqui uma nuvem de esporos sendo lançadas, ok? Cada esporo que cair no chão vai dar origem a um novo fungo. Vamos lá, a nossa primeira questão. Ok. Assinale a opção que apresenta uma característica ausente no reino fungi. Reprodução assexuada. A reprodução assexuada por mitose, sim, está presente no reino fungi. Respiração anaeróbia. Sim, os fungos também realizam respiração anaeróbia por fermentação. Está valendo. Célula procariótica. Epa, pera aqui. Os fungos possuem células eucariontes. Os fungos possuem células mais complexas, com núcleo definido. O único reino que apresenta célula procariótica é o reino Monera, que compreende as bactérias e cianobactérias, tá bom? Então, letra C é a resposta certa, por apresentar uma característica que não existe, que está ausente no reino fungi. Então, a resposta certa, letra C. Muito bem. Letra D. Os fungos apresentam nutrição heterotrófica? Sim, os fungos não são autotróficos. Os fungos não produzem seu próprio alimento. Eles precisam de uma fonte extra de alimento, tá? Eles precisam comer algo diferente. Tranquilo? Se alimentar de algo diferente. Os fungos também realizam relação mutualística? Sim, as micorrizas, fungos e raízes, os líquens, fungos e algas, associações mutualísticas, tá bom? Então, muito bem. Vamos agora à segunda questão. Ok. É uma característica exclusiva dos fungos, os fatos de tempo para vocês. Você pode também dar uma pausa aí no vídeo, na aula e fazer a sua análise da questão, tá bom? Tranquilo. Então, continuando, temos aqui a letra A. Qual é uma característica aqui exclusiva dos fungos? Letra A. Apresentam glicogênio como produto de reserva. Essa característica não é exclusiva apenas dos fungos, porque nós também, mamíferos, armazenamos glicogênio no fígado e nos músculos, ok? O que é glicogênio, professor? É carboidrato de origem animal, carboidrato de reserva animal, ok? Letra B. Possuírem quitina como revestimento. Olha, os insetos, os artrópodas, também possuem quitina como estrutura de revestimento, tá? Aquela carapaça da barata, carapaça da formiga, do caranguejo, tá? Dos crustáceos, como o camarão, é formado ali de quitina. Tranquilo? Letra C. Apresentam micélio. Opa, vamos aqui analisar. Micélio. Pessoal, o que é micélio? Micélio é um conjunto de hifas. E o que é hifa? A hifa é a célula especial do fungo. Então, o fungo tem uma célula especial chamada de hifa. O conjunto de hifas é chamado de micélio. Então, micélio é um emaranhado de hifas que formam um falso tecido. Então, só quem possui micélio são os fungos. Então, uma característica exclusiva dos fungos é a presença de micélio. Letra C é a resposta certa. Muito bem. Parabéns para você aí que acertou. Muito bem. Letra D. Serem parasitas. Isso não é uma característica dos fungos. Existem plantas que são parasitas, animais que são parasitas. Então, isso aí é bactérias e isso aí é um campo muito vasto. Existem muitas formas de parasitismo, tá bom? Não é uma característica exclusiva dos fungos. Letra E. Possuem esporos. As plantas, pessoal, também apresentam como mecanismo de reprodução a produção de esporos.
plantas, algas. Então, isso também não é uma característica exclusiva dos fungos. Tá bom? Vamos continuar. Quanto a indivíduos do reino fungi, podemos afirmar que... Tempo para você. Muito bem. Letra A. Podem produzir antibióticos e fazer fotossíntese. Que os fungos podem produzir antibióticos, sim, como, por exemplo, o fungo Penicillium, que foi a descoberta do primeiro antibiótico. E fazer fotossíntese, isso aí não. Os fungos são seres heterótrofos e não autotróficos, tá bom? Então, os fungos não realizam fotossíntese. Os fungos podem formar micorrizas e fazer fermentação. Positivo. Os fungos fazem micorrizas. E o que são micorrizas? Acabamos de falar. Associação mutualística de fungos e raízes de plantas. Ok? Associação mutualística. Os fungos fornecem água e sais minerais para as plantas e as plantas fornecem produtos da fotossíntese para o fungo. Carboidratos, açúcares para alimentação dos fungos, ok? E os fungos também realizam fermentação alcoólica, tanto na panificação como também na produção de bebidas alcoólicas. Tranquilo. Então, resposta certa, letra B. Muito bem. Letra C. São exclusivamente unicelulares. Não, existem muitos outros seres unicelulares. As bactérias são unicelulares, os protozoários são unicelulares. Então, existem muitos seres que são unicelulares, não é uma característica exclusiva dos fungos. E procariotos, só quem são procariontes, só quem possui células com um núcleo não bem organizado, não complexo, né? Tá bom? Então, nós vamos dizer que possuem núcleo simples, ok? Então, próximo fica primeiro, o carionúcleo. É um primeiro núcleo, é um núcleo simples. Agora, as células eucariontes são células que têm um núcleo complexo protegido pela cariomembrana ou membrana nuclear, certo? Então, a letra C está errada. São autotróficos? Não, os fungos não são autotróficos. E pluricelulares? Existem fungos pluricelulares, mas também existem fungos unicelulares, como as leveduras. Letra E. São eucariontes ou eucariotos? Isso é verdade. E quimiosintéticos? Os fungos não são quimiosintetizantes. Ok? Eles não produzem seu próprio alimento. Quimiossíntese é um mecanismo autotrófico realizado por algumas bactérias. Vamos à quarta questão. Ok. Sobre os representantes do reino fungi, pode-se afirmar, primeiro, as comicetos possuem hifas, aqui a célula especial do fungo, cenocíticas, e não possuem ascocarpo, estrutura de frutificação. Então, de cara aqui, nós já percebemos um erro, tá bom? Qual o erro? Dizer que os fungos, as comicetos, dizer que eles não possuem, ok, ascocarpo, ou seja, estrutura ou corpo de frutificação. Isso é mentira. Os dois grupos de fungos que possuem corpo de frutificação, quais são, pessoal? Vamos lembrar? São os ascomicetos e os basidiomiceto. Qual o nome do corpo de frutificação de um ascomiceto? É um ascocarpo. E qual o nome do corpo de frutificação de um basidiomiceto? É um basidiocarpo. Então, eles possuem, sim, corpo de frutificação, ok? Possuem hifas cenocíticas. Aqui também nós temos outro erro, tá, gente? O que são hifas cenocíticas? São hifas que não são subdivididas. E qual outro tipo de hifa? São hifas septadas, que contêm septos, que contêm compartimentos, que são subdivididas, ok? Pessoal, os fungos mais complexos, como os ascomicetos e basidiomicetos, eles possuem hifas septadas. Então, quando a questão diz aqui que os ascomicetos, que são fungos complexos, possuem hifas cenocíticas, isso aqui também está errado, ok? Tranquilidade? Então, vamos lá. Vamos continuar. Basidiomicetos, além das fases haploide,
e diploide apresentam uma terceira fase dicariótica. Isso é verdade. Os basidiomicetos, que é outra espécie de fungo que possui corpo de frutificação, além das fases haploide, porque os fungos são organismos haploides, os fungos adultos são organismos haploides. Eles também têm fase diploide, que é a formação do zigoto, tá certo? Quando os núcleos dos fungos se unem, eles formam um zigoto. Então, esse é um estágio diploide. E também apresentam a terceira fase, que é a fase dicariótica, ou seja, o surgimento de dois núcleos. Como é que acontece o surgimento de dois núcleos nos fungos basidiomicetos? É o seguinte, quando as hifas se unem, tá certo? Que é um fenômeno chamado de plasmogamia, quando duas hifas se unem, ou seja, o citoplasma, o corpo de duas hifas se unem, é chamado de plasmogamia. Aí o núcleo de uma hifa vai ficar perto do núcleo da outra. Aí, como as duas hifas se uniram, se tornaram uma hifa só, que ficaram com dois núcleos. Esse estágio é o estágio dicariótico, é o estágio em que a hifa apresenta dois núcleos. Tá bom? É isso aí. Então, a segunda alternativa está correta. Tá bom, gente? Aí esses dois núcleos vão se unir, vão formar um zigoto, ou seja, que é a fase diploide, e esse zigoto vai sofrer meiose, acontecendo ali a meiose zigótica, produzindo aí esporos haploides. Tranquilo? Muito bem. Terceira alternativa. Ascomicetos e basidiomicetos apresentam um ciclo de vida haplobionte-aplonte. O que significa esse nome? Gente, ó, haplo significa único, bio, vida. Então, o que é um ciclo de vida haplobionte? É um ciclo de vida em que eu tenho apenas uma forma de organismo, tá certo? E qual é essa única forma de organismo dos fungos? É a forma haploide. Os fungos adultos, todos são haploides. Os fungos só apresentam essa única forma de vida, a forma de vida haploide. Nós somos seres haplobiontes também, porque nós temos uma única forma de vida, que é a forma de vida diploide. Agora, existem organismos que têm a forma de vida diplonte. Ou então diplobionte. E o que significa diplo? Significa duas. Existem organismos que têm duas fases de vida, uma fase haploide e uma fase diploide. Então, vê bem, os organismos haplobionte, haplo significa único, bio, vida, apresentam a única forma de vida, que no caso dos fungos é uma forma haploide de vida. Por isso que ele tem um nome, também por isso que ele é classificado de ciclo de vida haplobionte-aplonte, porque é uma única forma de vida haploide. Sabe como nós somos classificados com relação ao nosso ciclo de vida? Nós, seres humanos, nós mamíferos, somos classificados com o tipo de ciclo de vida haplobionte-diplonte. O que isso quer dizer? Nós temos haplobionte, nós temos uma única forma de vida e ela é diploide. Tranquilo? Muito bem. Então, o terceiro também está correto, quando nós dizemos que os ascomicetos e basidiomicetos, ou os fungos de um modo geral, apresentam um ciclo de vida haplobionte-aplonte, isso é verdadeiro. Então, a alternativa 2 e a alternativa 3 estão corretas. Letra A é a resposta certa. Muito bem, pessoal. Tranquilo. No momento que nós respondemos as questões, nós também estamos revisando, ok? Vamos continuar. Enem 2012. Para preparar uma massa básica de pão, deve-se misturar apenas farinha, água, sal e fermento. Parte do trabalho deixa-se para o fungo presente no fermento. Qual é o fungo presente no fermento? São as leveduras. Ele utiliza amido, olha aqui, ó, açúcares, carboidrato, amido e açúcares da farinha em reações químicas que resultam... Que reações químicas são essas, pessoal? Então, que reações químicas são essas aqui? Quem é que responde?
Muito bem. Quem respondeu fermentação, acertou. Ok? Então, muito bem. Reações químicas que resultam na produção de alguns outros compostos importantes no processo de crescimento da massa. Então, produção, ok, de compostos importantes para o crescimento da massa. Antes de assar, é importante que a massa seja deixada no recipiente por algumas horas, para que o processo de, olha aqui a reação química, para que o processo de fermentação ocorra. Esse período de espera é importante para que a massa cresça, pois é quando ocorre a... Muito bem. O que é que faz a massa do pão crescer? O que é que faz a massa do bolo crescer quando nós adicionamos o fermento biológico? Então, ok, o que é que acontece quando nós adicionamos as leveduras para que haja a fermentação? O que acontece? Vamos lá. Letra A. Reprodução de fungos na massa. A massa aumenta porque os fungos se multiplicam. Olha, gente, o que acontece a reprodução dos fungos? Acontece. Mas não seria suficiente para causar todo aquele inflado, né, na massa. Não seria suficiente para fazer a massa crescer tanto. Ok? Então, não é verdade. É verdade que há reprodução dos fungos, os fungos se reproduzem, as leveduras se reproduzem, sim, ok? Por brotamento, isso é verdade. Mas a reprodução dos fungos, a multiplicação dos fungos não é suficiente para elevar toda a massa, como acontece no processo de fermentação. Letra B, formação de dióxido de carbono. Resposta certa é a letra B. Muito bem. Então, é isso mesmo, formação de dióxido de carbono. Então, na fermentação, na ausência do oxigênio, né, a fermentação é um tipo de respiração anaeróbia, ou seja, na ausência de oxigênio. Então, na ausência de oxigênio, a massa vai ficar lá fechadinha. Na ausência do oxigênio, os fungos vão realizar a fermentação. E na fermentação, o fungo vai metabolizar a glicose, tá certo? Ou o amido. E ao metabolizar o amido, que também é formado de várias moléculas de glicose, então, o que é que vai acontecer? Ao metabolizar a glicose, os fungos vão produzir gás carbônico e etanol. Gás carbônico e álcool, ok? Aí, é isso mesmo. Então, vai ser o gás carbônico que vai fazer a massa inflar. Professor, e o bolo tem álcool? No processo de fermentação é produzido álcool, ok? Mas em pequena quantidade, né? Porque ali a massa também é pouca. E quando o bolo for assado, todo o álcool vai ser evaporado. Tá bom, gente? Então, tranquilo. Letra C, liberação de energia pelos fungos. Não é a energia dos fungos que vai fazer a massa crescer. Ok? Letra D, transformação de água líquida em vapor de água. Isso não acontece. Evaporação do álcool formado na decomposição dos açúcares. Não é a evaporação do álcool que vai fazer a massa crescer. Ok? Mas a formação de gás carbônico ou dióxido de carbono, tá bom? Ok, pessoal? Então, é isso aí. Vamos agora continuar. Tranquilidade? Muito bem. Sexta questão. A produção de álcool combustível a partir do açúcar da cana está diretamente relacionada a qual dos processos metabólicos de micro-organismos abaixo relacionados? Que micro-organismos são esses, pessoal? As leveduras. Muito bem. Olha, todo mundo aqui já respondeu de cara. Ninguém vai errar essa questão. Todo mundo sabe que vai ser a fermentação. Tranquilo, gente? Então, muito tranquilo, certo? Então, é isso aí. Digestão, não. Fixação de nitrogênio, não tem nada a ver. Quimiossíntese, também não, que os fungos não são autotróficos. Ok, gente? Muito bem. E quando fala aqui, professor, e por que não é respiração? Uma vez que a respiração também produz gás carbônico. Gente, não é a respiração porque se trata da produção de álcool, certo? Se produz álcool, não houve a respiração aeróbia. Não houve a respiração aeróbia. Não houve a respiração na presença de oxigênio. Se houve produção de álcool, então houve a fermentação, ok? Que é um tipo de respiração anaeróbia, tá certo? Na ausência do oxigênio. Quando ele fala aqui respiração, está esse termo aberto, né? Que pode ser uma respiração aeróbia ou anaeróbia. Agora, quando ele fala fermentação, aí está muito claro
que é fermentação, que é respiração anaeróbia, na ausência de oxigênio, onde no metabolismo, na metabolização da glicose, há a produção de gás carbônico e álcool. Continuando. 7ª questão. Tá, pessoal? Só são 10 questões, é bem rapidinho. Os esquemas representam 3 rotas metabólicas possíveis, pelas quais a glicose é utilizada como fonte de energia. Então, nós temos aqui 3 rotas metabólicas. Vamos analisar aqui essa primeira rota. Rota 1, glicose, ela vai sofrer a sua quebra, glicólise, que é a quebra da glicose. Vai haver a formação de piruvato e reações de fermentação. E como produtos, etanol e gás carbônico mais energia. ATP, trifosfato de adenosina, que é a moeda energética. Então, gente, olha, muito bem, como produtos, etanol e gás carbônico. Então, isso aí a gente já lembrou. Se tem como produto no metabolismo de glicose, etanol e gás carbônico, então a reação é de fermentação, que é um processo anaeróbico, na ausência do oxigênio. Vamos ver aqui a rota 2. Glicose, glicólise, quebra da molécula de glicose. Formação de piruvato, reações de fermentação. Ok, mais uma vez, respiração anaeróbia. Mas só que agora os produtos dessa fermentação é ácido lático e energia. ATP, ácido lático, fermentação láctea. Então, essa fermentação láctea é produtos da fermentação realizadas não por fungos, mas por bactérias. É a fermentação do leite. Ok, pessoal? Então, essa fermentação láctea não é realizada por fungos, mas sim por bactérias. Ok? Então, vamos à rota 3. Glicose, quebra da glicose. Formação de piruvato. Oxidação. Olha, oxidação é porque vai ter oxigênio, né, pessoal? Oxidação do piruvato, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Então, essa reação aqui, essa rota 3 aqui, é a respiração aeróbia, na presença do oxigênio. Tá ok, gente? E quais são os produtos da respiração? Quando nós estamos respirando, nós inspiramos o oxigênio. E quando nós expiramos, o que é que nós colocamos para fora na expiração? Nós colocamos para fora água e gás carbônico e produzimos ATP. Tá? Então, na respiração, produzimos ATP e eliminamos como resíduo, como produtos da respiração, gás carbônico e água. É por isso que quando nós estamos de frente do espelho, o espelho fica embaçado quando nós estamos respirando perto do espelho. Ok? Porque a água que sai da respiração, quente com a temperatura do corpo, na verdade, a 36 graus e meio, ao tocar no espelho frio, ele vai se transformar na forma líquida e o vidro vai ficar embaçado. Tá bom assim? Então, muito bem. Letra A. Quais rotas ocorrem em ambiente totalmente anaeróbio ou anaeróbico? Então, quais rotas acontecem completamente na ausência do oxigênio? Você já entendeu, né? São as rotas de fermentação, rota 1 e rota 2. Rota 1 e rota 2. Muito bem. Letra B. Cite 2 grupos de organismos nos quais se verificam as rotas 1 e 2. Cite 2 produtos da indústria alimentícia fabricados a partir dos processos representados nessas rotas. Então, na primeira rota, fermentação, produção de gás carbônico e álcool. Quais são os produtos originados deste tipo de fermentação? Nós temos aí o pão, produtos da panificação. Nós temos aí bebidas alcoólicas, a cerveja, o vinho, tá certo? A cachaça. E também temos o combustível etanol. Na verdade, o combustível etanol, o álcool etílico, o álcool hidratado, certo? Utilizado como combustível. Tá ok? E nessa segunda rota, quais os produtos deste tipo de fermentação? A fermentação láctea. Nós temos aí iogurtes, queijos, coalhadas, tá? Como produtos dessa fermentação. Tá ok assim? Tranquilo? Muito bem. Então, cite grupos de organismos, né?
que realizam esse tipo de fermentação? Esse primeiro tipo aqui, a rota 1, quem é que realiza esse tipo de fermentação? Os fungos, as leveduras, certo? Quem realiza esse tipo de fermentação, a fermentação láctea? As bactérias. Tranquilo, pessoal? Os lactobacilos, tá bom assim? Muito bem. Então, essa pergunta é uma pergunta aberta, nós fizemos apenas o comentário dela, tá certo? Então, ok, bebidas alcoólicas e produtos da panificação, e temos também bebidas lácteas e queijos, tá certo? Queijos, palhadas, assim por diante. Tranquilo, gente? Muito bem, podemos agora continuar. Vamos à questão número 8. O desenho acima, que no caso aqui, né, ficou abaixo, representa o ciclo vital de um fungo ascomiceto. Então, olha aqui a imagem de um fungo ascomiceto. É feito um copo. Tranquilo? Então, a respeito dele, são feitas as seguintes afirmações. Letra A. A indica o ascocarpo. Então, aqui, ó, A indica o ascocarpo. Sim, isso aqui é o ascocarpo. Isso aqui é a estrutura, é o corpo de frutificação. Muito bem. Constituído por hifas, tanto monocarióticas como dicarióticas. Sim, perfeito. Esse ascocarpo tem hifas monocarióticas, hifas com um único núcleo, e também tem as hifas dicarióticas, as hifas que se uniram e se tornaram férteis. Tá? As hifas que se uniram e se tornaram férteis. Certo? Quando elas se unem, vai juntar os dois núcleos haploides e vai formar um estágio o quê? Dicariótico, um estágio com dois núcleos. Esses dois núcleos vão se unir, formar um único núcleo, que é o zigoto diploide. Esse zigoto aqui, ó, esse zigoto, aqui se uniram as duas hifas, formando o estágio dicariótico, com dois núcleos. Os dois núcleos se unem, formando agora um estágio, o ovozigoto, formando o zigoto, tá certo? E esse zigoto agora vai sofrer meiose zigótica, formando 4 núcleos haploides. Cada núcleo desse vai sofrer uma mitose, cada um vai dar origem a 2, tá certo? Então, se aqui eu tenho 4 núcleos haploides que sofrerão a mitose, então darão origem a 8 esporos, tá? Então, muito bem, aqui eu tenho 8 ascósporos, que são os esporos produzidos pelos ascomicetos. E essa estrutura aqui é chamada de asco, tá? Essa estrutura aqui é chamada de asco, aqui, ó, asco, que abriga os ascósporos. Quando esses esporos foram liberados, cada um que chegar ao chão vai germinar, dando origem a um novo fungo, que vai formar novos corpos de frutificação, reiniciando o ciclo. O item 1 está correto. Item 2. B indica o asco. Então, B indica o asco, acabei de falar. Positivo. Contendo 8 ascósporos diploides. Opa, diploides não. Tá certo? Diploides não. Aqui são 8 ascósporos haploides. Então, o 2 está errado. Ok? 3. A meiose, que ocorre em C. Então, pessoal, aqui a meiose que ocorre em C, certo? É denominada zigótica, certo? A meiose, essa letrinha R aqui é símbolo da meiose, tá certo? Que é aqui dizendo aqui que ocorreu a meiose. Então, a reprodução por meiose, isso é verdade. Em C vai acontecer a meiose zigótica. Esse zigoto vai sofrer meiose, formando 4 núcleos haploides. Então, temos aqui como resposta certa o item 1 e o item 3. Qual a alternativa? Muito bem, a letra D. O item 1 e o item 3 são as respostas corretas. Vamos à penúltima questão. Questão 9. A cana-de-açúcar é importante matéria-prima para a produção de etanol. A energia contida na molécula de etanol e liberada na sua combustão foi. Então, a energia contida na molécula de etanol, ela foi captada na luz solar pela cana-de-açúcar. Então, vê só, gente. De onde foi produzido o etanol? O etanol foi produzido a partir do metabolismo da glicose. E de onde veio a energia contida na molécula de glicose? Veio da fotossíntese.
porque a molécula de glicose é produzida a partir da fotossíntese. Na fotossíntese, eu tenho moléculas de gás carbônico, moléculas de água, que na presença da luz solar, lá na clorofila, no pigmento de clorofila, vai reagir e vai ser produzido duas substâncias, que é a glicose e o oxigênio, tá certo? Então, como o etanol é resultado do metabolismo da glicose, a energia que tem no etanol veio da glicose, ok? Então, a energia contida na molécula de etanol é captada da luz solar, pela cana-de-açúcar, correto. Armazenada na molécula de glicose, correto. Produzida por fungos. Epa, não. Os fungos não são produtores. Os fungos são decompositores. Os fungos não são autotróficos. Somente os organismos produtores, eles são autotróficos. Tá certo? Os fungos são heterotróficos ou heterótrofos. Então, o fungo não produz glicose. Quem produz são as plantas. Tá bom, gente? Então, a letra A está falsa. É obtida por meio de processo de fermentação. Gente, glicose é produzida através da fotossíntese e não através de processos de fermentação. Então, fermentação aqui está errado, tá, gente? Então, muito bem, aqui fermentação está errado. Aqui, produzido pelos fungos está errado, produzido pelas plantas. Vamos à letra C. Captada pela luz solar, pela cana-de-açúcar, está correto. Por meio de processos de fotossíntese, está correto. E armazenada na molécula de clorofila. Olha, gente, a energia não é armazenada na molécula de clorofila. A energia é armazenada na molécula de glicose, ok? Que foi fermentada pelos fungos. Quem foi fermentado pelos fungos foi a molécula de glicose, e não a molécula de clorofila. Letra C também é falsa. Obtida na forma de ATP no processo de respiração. Não. A energia em forma de ATP, essa energia vai ser utilizada pelo organismo vivo, certo? Essa energia em forma de ATP ela é utilizada pelos seres vivos. Ela não vai ser utilizada para a produção de álcool não, tá, gente? Essa moeda energética ela é utilizada no metabolismo dos seres vivos, no caso do próprio fungo, e não no etanol, que é o produto da fermentação. Então, isso aqui está errado, ok? Muito bem. Letra E. Captada pela luz solar por meio do processo de fotossíntese, correto. Realizado pela cana-de-açúcar, correto. E armazenada na molécula de glicose, correto. Que foi posteriormente fermentada por fungos. Então, letra E é a resposta certa. Então, perfeito. Muito bem. Vamos agora à nossa última questão, tá certo? Então, temos aqui questão número 10. Vamos aqui comentar esta questão, tá, pessoal? Vamos lá. No sistema de classificação de Linneu, os fungos eram considerados vegetais inferiores e compunham o mesmo grupo do qual faziam parte os musgos e as samambaias. Contudo, sistemas de classificação modernos colocam os fungos em um reino à parte, reino fúngico, que difere dos vegetais, não apenas por não realizarem fotossíntese, mas também porque os fungos... Então, olha, gente, os fungos são diferentes dos vegetais não apenas por não realizarem fotossíntese, mas também porque os fungos... Qual a outra característica dos fungos que não parece com os vegetais? São procariontes? Não. Os fungos não são procariontes, tá, gente? Os fungos não são procariontes. São exclusivamente heterótrofos? Exatamente. Os fungos são exclusivamente heterótrofos e as plantas são o quê? Autótrofas. Então, os fungos são exclusivamente heterótrofos, enquanto os vegetais são autótrofos ou heterótrofos. Opa, não existe vegetal, pessoal, heterotrófico. Não existe vegetal heterótrofo, não existe planta heterótrofa. Aí você pode estar aí perguntando, né? Você pode aí fazer uma pergunta dizendo assim, professor, e as plantas carnívoras? Ô, gente, as plantas carnívoras, elas são autótrofas. Só que ela tem um mecanismo extra de obter mais nutrientes. Então, elas terminam digerindo com suas enzimas as substâncias nutritivas de alguns insetos
que elas conseguem captar. Mas as plantas carnívoras são autotróficas, elas realizam fotossíntese, só que elas têm esse recurso extra de obtenção de mais nutrientes, mas elas continuam sendo autotróficas. Letra C. Não apresentam parede celular. Os fungos têm parede celular, só que não é de celulose, é de quitina. Então isso aqui está errado, tá? Os fungos, eles têm parede celular, só que não é de celulose, é de quitina. Letra D. Tem o glicogênio como substância de reserva energética, enquanto os vegetais, a reserva energética é amido. Perfeito, tá? Então, glicogênio, substância de reserva animal, que também está presente nos fungos. Amido, substância de reserva vegetal. Tá? Então, a resposta certa é letra D. Muito bem. Letra E. Reproduzem-se apenas assexuadamente. Não, gente, os fungos também têm reprodução sexuada. Pessoal, então, nosso comentário dessas questões de fungos está aí, tá? Que todos tenham tido um bom proveito, tá certo? E na próxima semana nós continuamos com os exercícios do livro, tá bom assim? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.